Pai, queremos te agradecer, nos faça aprender mais. Pedimos-te, Senhor, queremos ouvir mais sobre si, para que nós possamos diminuir e o Senhor acrescentar em nós. Tudo, Senhor, que trouxeste para nos dar a satisfação total, a suficiência, impacte para cada um de nós, em nome de Jesus. Nós que estamos aqui, abençoa-nos. Abençoa também aos que estão no outro lado. Oramos que esse ajuntamento, esta concentração de retiro, com este tema, Jesus o Todo Suficiente, traga benefícios para cada um de nós, torna a sua palavra poderosa, assim que penetra em cada coração. Tudo que o Senhor é, tudo que faz, tudo que fizeste, seja para benefício de cada um de nós, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus, oramos. Hoje, assim que iniciamos o nosso retiro, o retiro da Páscoa, aqui e em todo lugar, e aprendemos acerca de Jesus. Estaremos falando de Jesus, desde o princípio até ao fim. Hoje estamos olhando para ele como aquele que é o edificador, residente e a noiva da igreja. Vamos fazer perguntas. Quem é Jesus? Mateus capítulo 16, a partir do versículo 15. E disse-lhes ele. E aqui é o Senhor mesmo, Jesus Cristo, fazendo uma pergunta, dizendo: Vós, quem dizeis que eu sou? 16, somos ditos. Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles estavam dando ideias do que os outros dizem na nação, o que os outros dizem em Israel, o que dizem sobre ele. Como Jeremias, todos os outros profetas que vieram também, e aqueles que iriam vir também. Muitas pessoas também têm esta pergunta: quem é Jesus? Pode ser talvez uma comunidade a dizer: nós pensamos que Jesus é isto, não, Jesus é isto. Agora ele tirou a pergunta no público, tirou a pergunta nas pessoas que tinham as suas opiniões, suas ideias. Agora ele dá a resposta na realidade. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro. Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Agora, a grande revelação no versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Borjonas. O que sabemos de Jesus, quando nós confessamos o que sabemos de Jesus, então a bênção vem para nós. Por isso se diz: Bem-aventurado és tu, Simão Borjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue. O que nós temos da carne e o sangue do homem, das autoridades, das pessoas, seja qual for, o que o homem escreveu, o que o homem revelou, isto não é suficiente. Agora o Senhor tem que te revelar. Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Precisamos da revelação do Pai. Quando vens ao Senhor, te torna filho dele, filha dele. Te torna uma cidadão, um cidadão do reino. Então agora você tem uma marca de um verdadeiro filho de Deus. Agora, quando o Pai te revela que este é o Cristo, o nosso Senhor, agora tu podes te regozijar, que não foi a carne e o sangue que te revelou, mas os céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, pedra da confissão, pedra de quem é Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra,
Tu sabes que eu sou Cristo, eu sou o Salvador, eu sou aquele que o Pai me enviou para edificar a igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não estava construindo a igreja em Pedro, em nenhum dos apóstolos, em nenhum fundador de igreja. Ele edifica a igreja, a sua igreja, na rocha, na pedra, na convicção de que tu és o Cristo. Sobre esta confissão edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguém grita amém. Assim que viemos falar sobre Jesus, estamos falando de Jesus, aquele que é o construtor permanente e a esposa da igreja. É um construtor residente, continua construindo. Ele é a noiva. Ele é o construtor residente e a noiva da igreja. Três coisas, vamos falar delas. Jesus, A, Jesus, B, C, Jesus B, Jesus C. A, Jesus, o advogado dos santos e pecadores. O A, Jesus, o advogado dos santos e pecadores. B, Jesus, em inglês é builder, que em português é construtor do santuário dos santos. C, Jesus, o C de capitão da nossa santificação, salvação e santificação. Vamos ver três coisas sobre o ponto A, que é Jesus, o advogado dos santos e pecadores. O advogado dos santos e pecadores. 2, o autor e consumidor da nossa fé. 3, Jesus, o ancião de dias. Vamos tomar um a um aqui no ponto número 1. Primeiro, Jesus, o advogado dos santos e pecadores. Ele é advogado para ti, ele é advogado para mim, ele é aquele que está à direita do Pai e ele é aquele que faz a intercessão por você, intercessão por ti, te defendendo e defendendo os seus direitos no Senhor. Vamos ver 1 de João 2, versículo 1. Estamos vendo Jesus, o advogado dos santos e pecadores. 1 de João, capítulo 2, 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo. Ele escreve para vocês. Ele te dá a revelação profunda sobre quem é Jesus. Meus filhinhos são aqueles que vieram para o Senhor, são convertidos no Senhor, são aqueles que foram tocados pela graça de Deus. Não mais estão fora do reino, estão dentro do reino. Creram no Senhor Jesus Cristo antes de se tornar filho do reino. São cidadãos do reino. Antes de se tornar uma pessoa que o Pai Celestial vai reconhecer, dizer que é meu filho, é minha filha, é meu filho, tem que se arrepender, tem que deixar tudo e não praticar aqueles pecados que você deixou e abandonou. Você não está lhes praticando mais nem no segredo, estando no segredo, aberto, fechado, público. Um filho de Deus tem a natureza de Deus. E ele vive como um filho de Deus deve viver. Agora pode fazer parte deste grupo de pessoas. Meus filhinhos, filhinhas livres, filhinhas libertas, filhinhas salvas. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, fala agora uma congregação grande de filhos de Deus, que normalmente não temos que pecar. De forma habitual,
não devemos pecar, não devemos ser só crentes de nome, cristãos de nome, aquele que diz que eu sou, mas não é. Aquele que diz que eu pertenço a Deus, mas a vida, o caráter, comportamento demonstra que não é de Deus. Diz que não devemos pecar. Temos um advogado. Se alguém pecar, se ele pecar porque é descuidado, se ele pecar porque vive uma vida de falta de oração, se ele pecar porque ele esqueceu quem ele é, o que o Senhor o tornou. E se alguém, não é quando, quando você comer, tomar, é se alguém, é ocasionalmente, talvez se isto acontecer acidentalmente, se isto por acaso acontecer de forma descuidada, se alguém pecar, filho de Deus, um de nós, temos um advogado, advogado para com o Pai. Quer dizer que aquele que apela por nós, aquele que nos restaura, aquele que roga pela misericórdia e a bondade de Deus no lugar, aquele que diz, Pai, este me pertence, porque ele me pertence, Senhor, ele pecou, mas eu ainda continuo salvador dele. Ele pode chamar pelo Pai pelo meu nome e ele ser perdoado. Eu vou lhe perdoar, o Senhor vai lhe perdoar. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora pode fazer a sua transação da justiça dele com a nossa justiça. Versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o responsável pela lavagem dos nossos pecados. É responsável pela limpeza dos nossos pecados. É responsável pela transferência dos nossos pecados. E os pecados não mais estarão nós. Ele é propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos santos, nossos filhos de Deus, mas também pelos de todo mundo. Todo mundo pecou. Ele é o advogado, filho de Deus. Ele é advogado das pessoas também que estão fora do reino, pecadores também. Hebreus capítulo 9, 24. Olha para isto. Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura de um verdadeiro. Porém, no mesmo céu, ele não entrou num santuário terreno, num santuário feito por mãos, mas ele entrou num santuário, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, como nosso advogado, aquele que nos defende, aquele que roga por nós, ao nosso favor, ao seu favor e ao favor de todos os santos. Lembra-se isto. Quando tens uma necessidade, lembra-se disto. Quando sentires uma culpa, uma condenação no seu coração, vá a Deus, o Pai, e peça, porque Cristo, o advogado, ele está lá para te defender. Por isso que diz, Romanos capítulo 3, 25. Romanos 3, 25. Aquele que Deus o colocou para ser a propiciação pela fé no seu sangue. Ele derramou o sangue por si, tomou os seus pecados. A propiciação do Senhor continua dizendo, quando vir o sangue, passarei acima. E a fé no seu sangue, sangue de Jesus, a fé na morte de Cristo, aquilo que Cristo fez, te faz vir ao Senhor agora, aqui, ao qual Deus propôs para
propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Olha o versículo 26, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador, aquele que ele te liberta, é aquele que te defende. Ele te diz: não tens mais culpa, não tens mais condenação nunca mais. E justificador daquele que ele é justificador porque também é justo. Justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é o nosso advogado. Esta manhã, se clamares pelo Senhor e pedires, não pelo facto de você que é boa pessoa ou porque você é melhor que o outro, mas você tem que ir a Ele na base de que Jesus é o seu advogado. Assim, todos os pecados serão perdoados em nome de Jesus. Serás totalmente livre. E o poder daquele pecado permanente, o Senhor vai tirar. Ele está pronto. Ele vai afirmar, vai confirmar na sua vida que você é filho ou filha de Deus. É aquela graça de continuar a viver vitoriosamente no Senhor, o Senhor fará com que seja permanente consigo, em nome de Jesus. 2. Sobre o ponto A, o autor e consumidor da fé. O autor e consumidor da fé. Nos diz aqui o autor e o consumidor da fé. Ele é o originador. E ele é o poder de finalizar, de consumar a fé na nossa vida. Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Temos uma nuvem de testemunhas. Temos o Enoque, temos o Abel, temos o Abraão. Pessoas que creram no Senhor. Até todos os filhos de Israel. Nós vemos a eles no tempo de crerem no Senhor e o que Deus era com eles. Depois de vermos esta nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado, que pecado é embaraço no coração, embaraço na consciência, embaraço no seu espírito, embaraço que coloca as pessoas embaixo, que faz pessoas irem para baixo, condenação, é embaraço, que faz pessoas caírem, pecado e as suas consequências, faz com que as pessoas possam ser embaraçadas e caírem. É como você, quando ficas embaraçado, é como estás a carregar um saco de cimento e querer correr. Vai ser impossível, não só é difícil. A condenação vai te embaraçar, porque há um julgamento que vem. Você será tão embaraçado que tanto o seu gozo, o gozo do hipócrita não dura, por causa do embaraço do pecado. O embaraço do pecado, pecado habitual, o embaraço do pecado secreto. Diz que deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Quando caminhamos pela vida, você sabe quais são as coisas que te fazem cair. Você sabe quais são as coisas que te fazem voltar para aquela vida antiga. Pode ser mentira, pode ser engano, pode ser hipocrisia, que sempre vem para ti. Agora ficas embaixo. Pode ser a zanga,
aquela atitude habitual de zangar, qualquer coisa que te acontece, você fica zangado. Este é o pecado que vem sempre, sempre na sua vida. É o pecado que tão de perto nos rodeia. Talvez é descrença. Você tem a promessa de Deus, tem a bondade de Deus, tem a provisão de Cristo no Calvário. Sempre que há um problema na sua vida, pequeno ou grande, você tem esta descrença que vem. Você se lembra, os filhos de Israel, quando eles não eram capazes de entrar na terra da promessa, não puderam entrar por causa da descrença. Esta descrença se torna um embaraço na sua vida e o pecado que tão de perto nos rodeia. Pode ser o pecado de você estar de contaminar a carne, coisas da carne. As obras da carne são manifestadas, as quais são. E nos diz quais são essas obras da carne. A carne toma uma parte, melhor, as obras da carne querem operar na sua vida. Assim que estás a correr a vida da carne, corres a tentação vem, você se esquece, talvez é isto. É um pecado que tão de perto nos rodeia, diz. Agora que reconhecemos a Cristo, agora reconhecemos a Ele como autor e consumidor da nossa fé, diz que corramos com paciência, perseverança, a carreira que nos está proposta. Todo tempo, que você sabe, Ele colocou uma carreira adiante de ti. Corra, corra, corra essa carreira todo dia, todo tempo. Sempre há algo por fazer. A graça de Deus, a bondade de Deus, todos os dias da sua vida. Correr a carreira que nos está proposta. 2. Diz, olhando para Jesus. Todo o tempo olhando para Jesus. Você não desvia a sua vista do Senhor, o autor e consumidor da fé. Estás sempre olhando para Ele. Olhai para mim, todos os da terra. Olhai para mim e ficai firme. Olhai para mim e sejam alinhados no caminho do Senhor, olhando para Jesus, autor e consumidor da fé. Todo tipo de fé, fé que vem do cérebro, todo tipo de fé, fé que vem da agressão humana. Eu creio. Não é generada, não é produzida do céu. Não, este tipo de fé não pode se sustentar. Há uma fé que Ele nos dá, a fé que nos faz saber que Ele é Salvador, a fé que te dá, que te faz perceber que Ele é o autor, a fé que te dá, que você sabe, esta não é uma fé humana criada por homem, mas Deus Ele mesmo, Ele vai te dar isto, que Jesus é o autor e consumidor. Ator é aquele que cria esta fé, faz com que esta fé continue, olhando para Jesus todo o tempo, na sua promessa, olhando para Jesus, no tempo da tentação, olhando para Jesus, no tempo da provação, olhando para Jesus, no tempo da doença, olhando para Jesus, no tempo da confusão, olhando para Jesus. A nossa firmeza na fé, a nossa sustentabilidade na fé, olhando para Jesus, o autor e consumidor da
fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz. Nós também temos cruzes por carregar, temos cruz por suportar. Assim que olhamos para Jesus, Ele é aquele que nos dá força, nos dá perseverança, a habilidade de suportar a cruz, desprezando a afronta. Há pessoas que vão querer te colocar, te envergonhar, vão te fazer você se sentir pequeno, te fazer você ficar insignificante, mas você olha para Jesus, porque Ele suportou tão grande vergonha e reprovação, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha, 3, aqui, abaixo do ponto número 1. Ele é o ancião de dias. Ancião de dias. Somos ditos no livro de Daniel, capítulo 7. Daniel 7, versículo 3. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Ele, o ancião de dias, e o fizeram chegar, o filho de Deus, o filho do homem, Jesus, fizeram chegar até ele. Ele quem? O Pai. 14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. E o seu reino, o único que não será destruído. Ele vem e fala para nós sobre Deus o Pai. 21, versículo 21. Até que veio o ancião de dias, e foi dado o juízo dos santos do Altíssimo. Chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Estava a ler antes 21, agora 22. 14 falava do Pai, agora está referindo a Jesus. O Deus, o Pai, diz que eu sou o Alfa e o Ômega. Jesus também diz a mesma coisa. Eu sou o Alfa e o Ômega. Aquele que era, é, aquele que virá. O Pai é o ancião de dias. O Filho de Deus também é o ancião de dias. Até que o ancião de dias foi dado, 22, foi dado o juízo dos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. O tempo vem. O nosso tempo vem. Cristo vai possuir o reino em nome de Jesus. Vamos agora ao ponto 2. Estamos vendo Jesus, o construtor. No ponto número 1, Jesus, o advogado. Agora no ponto 2, Jesus é o construtor do santuário, ou a igreja dos santos. 3 coisas iremos olhar aqui. 1, Jesus, o bispo e o pastor das nossas almas. 2, Jesus, o pão da vida. 3, Jesus, o resplendor da glória do Pai. Jesus, o bispo e o pastor das nossas almas. 1 Pedro, capítulo 2. Estamos vendo o versículo 24. Levando ele mesmo, fala de Cristo, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Ele pagou pela punição dos nossos pecados. Ele levou a culpa que vinha para nós como resultado
de termos cometido o pecado, levando Ele mesmo, Ele o Salvador, levando Ele mesmo como nosso substituto, levando Ele mesmo como o final sacrifício, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que agora nós, como filhos de Deus, mortos para os pecados, os descrentes estão mortos nos seus pecados. Os crentes estão mortos para o pecado. A diferença é esta. Existem os mortos nos pecados, eles cometem pecado, estão mortos, não sabem que alguma coisa está acontecendo. Porque a consciência está morta. A mente morta. A personalidade morta. Pecam sem sentir culpa nem condenação. Mortos para os pecados. Crentes estão mortos para pecar. O pecado pode vir, não lhe interessa. É como um homem que está morto, uma pessoa morta, você traz ali, você traz drogas pesadas, marijuana para ele fumar, não vai lhe afetar. Você vai trazer coisas malignas, mesmo que ele consumia quando estava vivo, aquilo já não é nada para ele, porque ele morreu para aquelas coisas, morreu para bebidas, morreu para o pecado, morreu para a transgressão. Por isso nós estamos mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Nos diz no versículo 25, porque ereis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. O bispo da sua alma é aquele que está vigiando pela sua alma. É aquele que previne a sua alma de voltar para a vida suja. O bispo, pastor das vossas almas. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 20. Diz, ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. O que ele vai fazer? Porque ele é pastor, bispo das nossas almas. 21. Vos aperfeiçoe em toda boa obra. Como ser humano, temos muitas imperfeições na nossa vida. Somos imperfeitos nas nossas obras. Nós tentamos querer viver e obedecer os mandamentos de Deus, mas imperfeição. Mas Jesus Cristo, o bispo, pastor das nossas almas, é Ele que vem na nossa vida. Ele diz, isto é imperfeito na sua vida. Como falas, como ages, o relacionamento que tens, as interações, imperfeição. Eu já olhei, já observei, sim, você nasceu de novo, estás no reino, mas olha lá para esta área, a imperfeição na sua vida. Olha esta área, a imperfeição na sua vida. Agora ele vem para te tornar perfeito. Em toda boa obra para você fazer. Para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, o qual seja glória para todos sempre. E todos digam amém. 2. Ele é o pão da vida. Pão da vida. João capítulo 6.
João 6,48. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Quando vamos a Ele, nascemos de novo, nos dá a vida. Vida eterna. É como quando você nasce naturalmente. Tu tens a vida humana, mas saiba, naquele tempo, tu tinhas a vida natural, uma vida que tinha que ser alimentada diariamente, porque a comida, o leite, carne, pão, tudo sumariza o pão. Pão é aquilo que vai manter a sua vida, que você teve quando nasceu. Mesma coisa quando nasceu de novo, você nasce na família de Deus por causa daquilo que Cristo fez. O que mantém esta vida eterna, esta vida de Deus no homem, o que mantém esta vida é Jesus, o pão da vida. Diz que as palavras que eu vos digo, elas são espírito e vida. 63. João 6,63. Nos diz, 63. O espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. O espírito é que vivifica, que torna a vida, que faz com que a vida seja vibrante. É preciso que haja o espírito que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. É isto que te faz você se tornar vivo na força do Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 4. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Quer dizer, o pão, aquele pão que sustenta o corpo, que sustenta a vida humana que você recebeu quando nasceu. Mas de toda palavra de Deus, promessa de Deus, proclamação de Deus, provisão de Deus revelada na sua palavra, que você tem, que você toma, que você aceita, que você crê, que você digere, que você medita, que você aplica na sua vida, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha ponto número 3. Fala-nos do resplendor da glória do Pai. O resplendor da glória do Pai. Lembra-se? Estamos falando Jesus, o todo suficiente para toda a área da nossa vida. Hebreus 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória. Cristo é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Diz, por isso, nesse resplendor da sua glória e na expressa imagem da sua personalidade como Deus Todo-Poderoso, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Palavra do seu poder. Há poder na palavra. Há poder na palavra de Cristo. Na palavra de Jesus. É ela que te suporta para não caíres. É ela que te suporta para você não voltar para trás. Ela que te sustenta para poderes ficar firme. E sustentado de todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele vai te sustentar.
Eu disse, Ele vai te sustentar. E tudo que Ele fez, tudo que Ele é para si, você vai gozar. Você vai experimentar o nome do Senhor. João 1. João 1, 14. Estamos falando de Jesus. João 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Estás procurando graça, estás cheio de graça e de verdade. Estás buscando a verdade que transforma cada vida, verdade que salva todos, verdade que te prepara como uma pessoa terrena para poder se tornar um candidato celestial. Está cheio da graça e a verdade. A verdade nos salva. A verdade nos santifica. A verdade santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é verdade. Ele nos purifica. Ele nos santifica. Ele nos lava. Ele muda a nossa natureza humana para termos uma natureza divina. Ele muda o vaso e coloca a virtude em nós. Ele coloca a imagem de Cristo em nós. E ele faz isto pela verdade e nos santifica. É verdade suficiente. Não precisamos de nenhuma outra verdade para ir para o céu. Apenas a verdade que Ele nos dá. Cristo, Salvador, Santificador, Curador, Batizador no Espírito Santo. A verdade que vem no com o reino vindouro. É esta verdade que precisamos para nos preparar na vinda do Senhor. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 1 de João, capítulo 3, versículo 5. Quando este Cristo, Jesus, quando Ele vem para nós, quando Ele vive dentro de nós, veja o que Ele faz. 1 de João 3, 5. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que permanece nele não peca. Há pessoas que pecam. Devem Ele diz que eu estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz se queres viver uma vida vitoriosa, uma vida graciosa, Ele te faz viver uma vida acima da reprovação. Todo qualquer aquele que permanece nele não peca. Qualquer que peca diz: "Oh, eu nasci de novo."
Mas ele peca mesmo depois de dizer que nasceu de novo. Depois de nascer de novo, a vida velha ainda continua. Peca com a boca, peca com os olhos, peca com os ouvidos, peca com as mãos, peca com os pés, onde ele vai, peca com o que ele veste, peca com o que ele come. Qualquer que peca, é assim, qualquer que peca, não o viu, nem o conheceu. 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Versículo 8. Quem comete, quer dizer, é como se ele trabalho a tempo inteiro de cometer pecado. Faz diariamente, faz em todo o tempo. Se ele hoje não pecou, ele diz, está a faltar alguma coisa comigo aqui. Eu devia ter feito alguma coisa. Ainda não pequei hoje. É estranho para mim isto aí. Para ele não cometer pecado, não é normal. E isso mostra que Cristo não vive expressamente nele. Quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Alguém diz amém. Quando ele vem na nossa vida, é para destruir as obras do diabo. 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Vida velha, bye bye. Se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Violência do passado passou. Ser agressivo como no passado já passou. Espírito de leão, gostar de lutar, passou. Natureza de Nabucodonosor, furioso, zanga, ódio, todo o tempo, passou. Nasceu de novo, nasceu novamente, nasceu do alto. Por essa razão, a vida mudou. Isto é o que Cristo é capaz de fazer. Vai fazer na sua vida. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar. Como o peixe não pode voar, como a mosca ou a abelha não pode nadar, porque a natureza não mudou, a vida não mudou. Ele não pode cometer pecado. Sabe por quê? Porque ele tem uma nova natureza, tem uma nova vida, novo caráter, e ele não quer voltar em comer aqueles vômitos que ele tirou. A vida agora é diferente. Não pode pecar, porque é nascido de Deus. Eu sou nascido de Deus. Deixa o céu ouvir a sua voz. Deixa o diabo também te ouvir para saber quem você é. E os pecados do passado nunca mais tomarão conta da minha vida. Diga isto para si. Os pecados do passado. Diga em voz alta. Os pecados do passado nunca mais tomarão conta da minha vida.
Amém. Os céus dizem amém por causa da sua proclamação em nome de Jesus. Ponto 3. Ele é o advogado, ele é o construtor do Santuário dos Santos. Agora 3, estamos a ver Jesus, o C, Jesus que é o capitão da nossa salvação e santificação. Jesus, o capitão da nossa salvação e santificação. Hebreus capítulo 2, versículo 10. 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. Ele te trará a glória, para você fazer parte da sua salvação. Consagrando pelas aflições o príncipe da salvação deles. Já notaste alguma coisa? Essa palavra consagrar-se pelas aflições. Veja lá, aflições. Quando ele foi batido, aflições. Quando a coroa de espinhos foi colocada sobre a sua cabeça, aflições. Quando ele foi martelado na cruz, aflições. Quando ele gritou, meu Deus, por que me desamparaste? Aflições. Quando os descrentes gozaram com ele, dizendo, ele diz que é Cristo. Se ele é Cristo, então que se tire da cruz. Então, aflições. Quando disseram para ele, você disse que iria construir este templo em 3 dias. Agora faça isto agora. Aflições. Tudo que ele sofreu desde o tempo, mesmo antes de nascer para este mundo, o sofrimento da sua alma, o sofrimento do seu espírito, o sofrimento do seu corpo, todo o sofrimento da humanidade colocado sobre ele. Ele é o príncipe ou o capitão da salvação, da nossa salvação através do versículo 11. Diz, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. 3 coisas veremos aqui. Estamos vendo o Cristo de Deus. 2, a pedra de esquina da nossa salvação. 3, capitão da nossa salvação. Cristo de Deus. Lucas 9, versículo 20. Diz, e disse-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse, o Cristo de Deus. O Cristo apontado por Deus. O Messias. Cristo ungido por Deus. Cristo que é aprovado por Deus. Tu és o Cristo de Deus. Apontado, ungido e aprovado. 2 aqui, ele é a pedra da esquina da nossa salvação. Para construir qualquer coisa e para fazer direito e firme, ele é a pedra da esquina. Jesus, ele é a pedra da esquina da nossa salvação. Atos, capítulo 4, versículo 11. E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça da esquina. 12. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Porque também
debaixo do céu, nenhum outro nome há. Todo continente debaixo do céu, toda nação debaixo do céu, todo pecador debaixo do céu, todo cidadão do reino, todo cidadão do mundo debaixo do céu. Nenhum outro nome há para salvação. Nenhum outro nome há. Nenhum outro poder. Nenhum outro sacrifício. E nenhuma outra garantia. Filipenses 2:12. Aliás, 1 Pedro 2, versículo 6. 1 Pedro 2, versículo. Caiu. Caiu. Estou de pedir. Estou de pedir para. Para tornar o capitão da nossa salvação perfeito. Ele é o nosso Salvador perfeito. É o nosso substituto perfeito. É o nosso Redentor perfeito.
Jesus é o nosso advogado. Eu louvo ao Senhor, porque Jesus é o pastor e autor. Jesus é o capitão da minha salvação. Aceita, creia e confessa. Diga ao Senhor: Senhor, estou aqui. Eu me rendo, eu me submeto completamente a si. Clama pelo Senhor. Abra a boca e começa a orar. Já ouvimos a palavra de Deus. A palavra é clara. Jesus é o capitão da nossa salvação. Ora, fala com o Senhor para tornar Jesus o Senhor da sua vida. Ele já se sacrificou por nós. Abra sua boca e derrama a sua vida para o Senhor. Derrama o seu coração. Aquilo que Ele fez para nós. Não há nada que nós não podemos entregar por Ele. Ele morreu para nos salvar. Salvar dos nossos pecados. Morreu para nos tornar como Ele. Morreu para nos libertar do pecado. Morreu para nos tornar que vivamos como Ele. Temos a imagem dele no nosso coração, na nossa vida. Eu creio que você está a orar. Abra sua boca e renda a sua vida. Renda-se a si mesmo. Que Ele se deu a si mesmo por si. Todo o suficiente Jesus. É dele que estamos falando, dele neste retiro. Ora, torna Ele Senhor da sua vida. Capitão da sua salvação. Aquele que liberta a sua alma da morte. Aquele que liberta a sua da punição eterna. Se ainda não lhe conheces, convida-o para o seu coração. Convida-o para a sua vida. Convida-o para ele tomar conta da sua vida. Torna ele seu Senhor. Torna ele seu Salvador. Torna ele seu líder. Ele que pode te fazer vencer o pecado. Vá perante a sua guarda-chuva esta manhã. É o Cordeiro. Sem Ele, como é que você pode vencer o poder do pecado na sua vida? Diga a Ele para que venha e tome conta. Tome conta do seu coração. Toma conta do seu andar com Deus. Te torna um vencedor e um vitorioso. Que a partir de hoje, Jesus vai te liderar. Que a sua vida vai lhe honrar. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Só Jesus te dará o poder
poder para não cometer pecado. Venha debaixo da sua graça. Não poderás conseguir pelo seu poder, somente pela sua graça. És o Cordeiro para a sua salvação, para a sua vitória, para a sua vida vitoriosa. Para que daqui adiante não mais vais lutar pela sua própria força. Jesus te convida. Se ainda queres lhe conhecer, diga a ele: estou aqui, Senhor. Submeta-se a si mesmo, para que sejas livre e ele possa te libertar agora. No nome de Jesus oramos. Nosso Pai, te agradecemos pelo sacrifício de Jesus. Ele se tornou o nosso substituto. E oramos que nesta manhã, tudo que Jesus fez por nós na cruz, iremos nos beneficiar do seu sacrifício em nome de Jesus. Senhor, oramos. Te faremos capitão da nossa salvação. Tome conta da nossa vida. Toma conta da nossa jornada consigo para o céu. Torna o seu povo vencedor e conquistador, para que Jesus, todo suficiente, seja capaz de fazer tudo o que é preciso, para fazer tudo necessário para alcançarmos o céu. Faça em cada um de nós, no nome de Jesus. Não há mais cair e levantar. Não é mais vencedor hoje, vítima amanhã. Torna o seu povo vencedor em nome de Jesus. Senhor, trazemos a nossa vida, a nossa alma, debaixo do sangue de Jesus Cristo. Neste momento, toma conta da nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos sentar, vamos para a próxima mensagem imediatamente. Even those of you who are under the sun. So please be patient. All that we are getting here